Então vamos lá, vocês prestem atenção que na nossa primeira unidade, inclusive ela já tem um vídeo lá que eu havia passado para vocês, tá bom? Ela já foi postada, mas eu vou dar um foco aqui nisso daqui de forma rápida, que é para a gente ficar situado, tá bom? Então, qual que é a diferença entre urgência e emergência? Que eu falei para vocês, para alguns autores, inclusive no Aurélio também, em alguns momentos eles julgam esses termos até como sinônimos. Então, emergência, tudo aquilo que implica em risco iminente à vida do paciente. Já a urgência não apresenta um risco imediato de vida, porém deve ser resolvida a curto prazo a fim de evitar complicações e sofrimentos. A solução para a emergência ela tem que ser imediata e para a urgência a curto prazo, tá bom? Mas nada de ficar um exemplo, não, tá tranquilo, deixa um tempo, nada disso. Tá? Isso aqui é simplesmente para vocês entenderem. De imediato você já sabe que a situação está grave, pode agravar ainda mais. Já a urgência a curto prazo. Exemplos. Nas emergências, perda, alteração súbita do nível de consciência, dor intensa no peito, perda de sangue em grande quantidade. E já nas urgências, fratura, cólica renal, dores abdominais agudas e vômitos repetidos. Tá? E claro que, como eu falei na urgência, vários desses aí podem ser gravíssimos, tá? Mas tipo uma fratura, pessoa, vamos supor, né, que sempre acontece em escola, um exemplo, um aluno quebrou um braço, né, muito conhecido como quebrou, teve uma fratura, isso não é algo de que, teoricamente, né, na maioria dos casos, não é algo que vai comprometer a vida dele, não vai gerar tanto risco, aí você já consegue entender um pouco. Cólica renal, tem muitas pessoas que convivem com cólica renal também, tá? Mas não por ser uma questão de urgência que você não vai tratar ali com pressa, tá? Em todos os casos, como eu sempre falo para vocês, estejam resguardados, tá bom? Deixa eu ver aqui para onde a gente vai agora. Algumas condições que exigem atendimento prioritário por colocar a vida da pessoa em risco. Perda aguda da consciência, convulsão ou sintoma de acidente vascular cerebral, manifestado mais frequentemente por desvio do canto da boca. Tá? Eu acho que muita gente aqui, ou vocês, a maioria conhecem alguém que já teve o AVC, né, acidente vascular cerebral, AVE também, que é muito tratado hoje em dia, que envolve a questão da paralisia de um dos lados, né, geralmente acontece bastante também com os idosos, né, vai passando um pouquinho ali a questão da idade. Parada cardíaca, ausência de pulso, dor forte no peito, sobretudo de associada a palidez e sudorese, sintoma de infarto agudo do miocárdio. Redução importante da pressão, sobretudo de associada a palidez e sudorese. Frequência de pulso menor que 40 por minuto ou maior que 150 por minuto, né? Você imagina aí, a pessoa praticamente não está fazendo nada e estiver com o pulso marcando 40 por minuto, fraquíssimo, ou 150, o coração vai estar bastante acelerado, tá bom? Como que deve ser feito isso? Você afere no pulso, tá? Isso nós vamos ver em outras aulas. Falta de ar intensa ou saturação de oxigênio, aferida com oxímetros de pulsos que se popularizaram na pandemia de Covid-19. Né? O Covid-19 atacava bastante a questão da saturação, que é o oxigênio que você precisa, e com um aparelho como o oxímetro você conseguia verificar a numeração correta ou dentro do padrão de aceitável, tá bom? Hemorragia intensa é indicada não só pelo volume de sangue perdido, mas também por palidez e sudorese. Intoxicação com alteração do estado mental. Eu havia falado para vocês de que nós tratamos muito em relação à escola. Isso aqui eu não vou focar agora, tá? Isso aqui tudo já está na aula na plataforma. Vou lá para a Lei Lucas e a gente finaliza a primeira unidade, para a gente avançar, que tem muita coisa. Focado em escola, mas que nem vocês vão ver na aula da unidade 3, que eu já gravei, inclusive está disponível, que eu falo o seguinte, que é muito comum hoje nas escolas termos as questões de projetos de família. Quando eu trabalhei aqui numa escola de Rio Branco, numa escola integral, tinha um projeto que era chamado Dia da Família na Escola. E o que acontece? É voltado para a família mesmo, vai um responsável, se quiser pode ir até vários por aluno, e acontece várias atividades, acontecem palestras, acontecem oficinas, atividades esportivas, competição, o pai com o filho, o pai com a filha, eles podem competir, e o que acontece? E nesses momentos, é o momento que o profissional de educação física ele pode atuar com o quê? Com palestra, entendeu? Por isso que eu falo para vocês, não tenham a visão de que é só primeiro socorro em escola, não, jamais, tá? Você pode atuar com palestra, você pode levar isso para a vida, você pode levar isso para o seu familiar, entendeu? Eu sempre costumo falar, né, nós aqui, a maioria, inclusive eu me incluo, nós temos parentes no interior, eu tenho um tio que ele mora em Tarauacá, tem um outro tio que mora em Cruzeiro, e eu sei que realmente ele não tem aquele conhecimento aprofundado. Nós sabemos muito das situações, às vezes não teve opção de estudo, já tinha que trabalhar, não tem tanta informação. E o que é interessante? Você repassar essas informações. Algo básico salva uma vida, tá? Muita gente não sabe.
Nós vamos ver agora o que aconteceu no caso do garoto Lucas, que eu acho que alguns de vocês já viram, que se fosse algo básico, se soubesse, se tivesse um conhecimento básico, teria salvado uma vida, entendeu? Vamos lá. Por fim, a lei de número 13.722, conhecida como Lei Lucas, tornou obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários do estabelecimento de ensino público e privado de educação básica, além de espaços de recreação infantil. Prestem atenção, tá? Só tomar água que eu estou ruim na garganta. A lei foi criada após a morte de Lucas Begali, de 10 anos, por engasgo durante um passeio escolar. Alguém sabe o nome da manobra que é feita, uma manobra que é muito conhecida? Alguém sabe, já ouviu falar? O nome da manobra que é feita para engasgo? Uma manobra muito conhecida. Já pelo menos ouviram falar? Vamos lá, eu quero a participação de vocês. Podem falar no chat ou pode abrir. Professor, eu não sei o nome exato, só que eu só sei que a gente abraça a pessoa assim pelas costas e faz assim um movimento, tipo, apertando a barriga da pessoa, né? Assim, eu só Exatamente. conheço o nome do movimento. É exatamente isso, tá? Inclusive, nós vamos ter uma aula sobre a manobra de Heinrich. É até um nome difícil de pronunciar, tá? Manobra de Heinrich, que ela é uma manobra que é utilizada, se você colocar aí no YouTube, colocar alguém sendo salvo pela manobra de, pode só escrever só H-E-I-M, que já vai, o algoritmo já corrige, você vai ver como ela é eficaz, tá? Mas nós não vamos nos aprofundar nessa manobra hoje, nós vamos ver outros tipos de acidentes e como prevenir, e eu vou preparar uma aula mais à frente para nós falarmos somente dela, tá bom? A gente vai ver que no bebê, já não, o que deve ser feito com o bebê, tá? No engasgo, mas, como eu sempre falo para vocês, nos jornais o que mais tem são vídeos. Um bombeiro salvando a vida de uma criança, de alguém engasgado. Já a manobra ela é utilizada aí, geralmente para os adolescentes, as pessoas que são maiores, que têm um pouco mais de idade, tá? Mas é que nem a Adriane falou mesmo, é exatamente essa posição. Mas na próxima, acho que na próxima aula a gente já consegue ver essa manobra. Eu vou ensinar certinho para vocês, a gente vai ver os vídeos, tá? Eu acharia interessante que essa disciplina tivesse uma parte prática, tá? Mas ela não tem, né? Infelizmente, e aí os vídeos eles vão ajudar bastante, tá bom? A lei foi criada após... Não, peraí, já tinha parado aqui. Pode atendimento adequado. Seu objetivo é prevenir acidentes e salvar vidas, promovendo a formação contínua de profissionais de educação para agir em emergência até a chegada do socorro especializado. A legislação destaca a importância de incluir primeiros socorros no currículo escolar, especialmente nas aulas de educação física, e reforça a cultura de cuidado com a segurança na escola. Nas escolas. Só para vocês verem algo triste, imagina para um pai ou para uma mãe, né, para a família por completo, perder um filho numa situação dessa. O que houve? Foi um engasgo e, pelo que tudo indica, né, não podemos nem falar assim que é meio complicado uma situação dessa, ele não teve ali o suporte adequado, tá bom? Inclusive criança, que geralmente é um pouco mais tranquilo de você fazer a manobra, tá? Depende bastante, depende muito da resposta, por ter uma estrutura menor ali também. E o que acontece? Quando você tem um engasgo, ele pode ser progressivo. Você teve um engasgo, não foi acontecendo nada, mas não teve o primeiro socorro ali, o que pode acontecer? Pode acontecer uma obstrução total da via respiratória, tá? Então, todo mundo sabe aqui, acho que todos aqui já tiveram engasgo com água. É sensação terrível, você imagina com algo maior, entendeu? Geralmente é comida, né? A pessoa está ali com comida, é muito comum um pedaço de carne também, então tem que ter cuidado, não importa a idade. Os vídeos que tem de criança, 10 anos, 13 anos, 20 anos, 40, por aí vai subindo, todos nós estamos sujeitos, tá? Eu já vi um caso de que não foi nem pelo tamanho da comida, mas a pessoa, ela estava com a garganta seca, foi algo assim. Garganta seca, o corpo foi segurando tudo, provavelmente tinha alguma doença, né, alguma inflamação na garganta, e foi acontecendo um engasgo também, entenderam? Então, por isso que é bastante interessante saber fazer. Mas, como eu falei para vocês, não é o tema de hoje, tá? Mas é interessante essa lei, porque é essa lei que regulamenta e trouxe realmente a importância do primeiro socorro em uma escola, entendeu? O profissional de educação física tem que estar atualizado para isso. A segunda unidade, também já tem uma aula. Lembrando que essa segunda unidade, se vocês puderem até repassar para os colegas de vocês, que não estiverem presentes hoje, nós não vamos ter um questionário dela, tá? Ela é uma unidade curta, ela é bem direta, não tem por que a gente se aprofundar muito nessa unidade. Nós só vamos ver que
com os aspectos epidemiológicos, a prática de atividade física aumentou bastante. Quais são os motivos? Vou perguntar para vocês agora, o que leva as pessoas a praticarem atividade física? Vocês não podem responder saúde. Vamos lá. O que leva as pessoas a praticarem atividade física? Qualidade de vida. Qualidade de vida e saúde já foi respondido, mas o quê? O que A leva... busca pelo corpo perfeito. Exatamente, Alaiane. Que se enquadre na estética. Mais alguém? Podem responder. Vocês sabem que aqui todo mundo pode participar, acertando, errando. Prazer também, professor. Tem algumas pessoas que praticam por prazer também. Isso, Wesley, né? Wesley, tu é de onde, Wesley? Wesley? Eu sou de Cruzeiro do Sul. Ah, tu é de Cruzeiro. Cruzeiro eu conheci pouca gente, que no dia que eu fui dar uma aula estava chovendo que só. Então, Isso, naquele dia nem deu de ir para aula, que estava um tempo. Pois é, o pessoal disse que tinha bastante gente, quase não deu ninguém. Ó, então vamos lá. É exatamente isso, porque muitas pessoas têm, o que as pessoas têm em mente, já vários estudos já desmistificaram isso, de que as pessoas, por exemplo, muitas pessoas vão para a academia porque pensam em saúde. Se eu falar para vocês que, segundo os resultados de estudo, muitas pessoas nem pensam nisso, tá? O que a Laiane falou está totalmente correto. Muitas pessoas vão pela questão de estética. Claro que tem um benefício de saúde, mas ele coloca aquilo como prioridade dele. Não, eu quero meu corpo bonito, e muitas vezes nem lembra da questão da saúde. Acredito que todos nós aqui, vocês, futuros profissionais de educação física, já têm em mente que primeiro é saúde. Claro que todo mundo quer uma estética, né? Quem é que não quer aqui, se tem um incômodo, se tem a famosa pochete, claro que você que sabe como que você se sente melhor com o seu corpo, né? Mas, questão do lazer, questão da estética, nós vamos ver também sobre a questão do uso de anabolizantes também, que ele contribui para essa prática de atividade física, tá? O uso de esteroide anabolizante. E esse é um tema também que o profissional de educação física eles têm que estar atualizados sobre isso. Tá? Inclusive, é obrigatório você dar aula sobre atividade física e anabolizante. Então, você tem que ter um conhecimento básico, tá? Eu costumo falar, a educação física é uma área gigantesca, gigantesca mesmo. Você não vai ser bom em tudo. Você imagina uma pessoa que sabe jogar, estou falando da prática, tá? Sabe jogar todos os esportes, sabe dançar, sabe fazer todos os nados, sabe fazer todos os movimentos de ginástica, é difícil ter, tá? Mas pelo menos o que? A parte teórica, você tem que ter o domínio, nem que seja básico, não vou dizer que é dominar tudo, mas você tem que ter o domínio, o básico, entendeu? E geralmente, o profissional de educação física, ele tende mais para uma área. Alguns gostam mais do esporte, outros gostam da musculação, outros voltam mais para a dança, alguns se encontram depois. Inclusive, na minha própria turma, eu tive um colega que ele se voltou para a área da dança. É professor de dança, e ele nunca tinha dançado nem nada. Na UFAC conheceu, virou professor de dança. Outro foi para a aula para a parte de natação também, que é bastante interessante. Já outros, o profissional pode trabalhar também com palestras de primeiros socorros, projetos com a família, ele pode fechar uma parceria, vamos formar socorristas, aí tem muitas diretrizes também que tem que ser analisadas, ok? Então vamos lá. Aspectos epidemiológicos, depois daqui vocês me lembram para eu encerrar, tá bom? Os objetivos, descrever a evolução da pesquisa epidemiológica em atividade física no Brasil, apontar alguns caminhos de pesquisa que integram as diferentes metodologias, discutir os avanços da área de epidemiologia da atividade física no Brasil. Então vamos lá, o que seria essa epidemiologia? Do grego epi, sobre, demos, povo, e logos, estudo. Literalmente, o estudo do que acontece sobre o povo. E claro que aqui voltando para o nosso assunto, né? O estudo do que acontece sobre o povo relacionado à atividade física. Epidemiologia é o estudo da distribuição e dos determinantes de fenômenos em populações, sejam eles biológicos, sociais, culturais, econômicos ou ambientais. Agora, já trazendo para a nossa área aqui de atividade física. Segundo Hallow, os aspectos epidemiológicos da atividade física referem-se ao estudo da frequência, distribuição e fatores determinantes relacionados à prática de atividade física em diferentes populações. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que em Feijó, o pessoal tem muita prática de musculação. Porque, o que levariam eles, vamos lá, vamos pensar, o que levariam eles a praticarem musculação? Primeiro, tem que ter o quê? Tem que ter um espaço. Geralmente faz-se necessário ter uma academia. Tem outra questão que pode envolver a questão ambiental, tem a questão de influência, as pessoas em Feijó, por exemplo, se comunicam bastante,
e uma pessoa vai influenciando a outra. Qual que é a frequência? 3 dias, 4 dias, depende de cada um, depende do seu trabalho, depende se eu tenho um estágio. Então, são vários determinantes relacionados à prática de atividade física. Entenderam? Por isso que a epidemiologia, que ela faz esse estudo sobre determinado povo, determinada população, ela avalia vários fatores. Um exemplo, se eu tenho dificuldade em trânsito, geralmente a capital não é um pouquinho mais complicado. Muitas vezes o trânsito, ele pode ser um fator com que faz que a pessoa não pratique tanta atividade física. Só gosta de academia, mas para chegar lá vai demorar. Você imagina, né? Grandes cidades é complicado. Horas e horas de trânsito, depois tem que voltar, no outro dia tem que trabalhar. Então, o estudo sobre o povo, sobre uma população, é relacionado a vários fatores que envolvem essa situação. Já segundo Bárbara, é até atualizado, 2024, é a área de investigação que analisa padrões, determinantes e efeitos da atividade física em grupos populacionais, buscando compreender sua relação com desfechos de saúde, como doenças crônicas não transmissíveis, saúde mental, qualidade de vida e longevidade. Alguém pode me falar em uma doença crônica não transmissível? Doença crônica não transmissível. Diabetes? Diabetes, o que mais? Hipertensão. Hipertensão, o que mais? Diabetes, hipertensão. Nenhuma mais. Teoricamente, as doenças crônicas. Agora, vamos lá. O que são doenças crônicas? O que você entende quando eu falo que algo é crônico? Acredito que vocês saibam, viu? Vamos lá. Eu entendo que não tem, é algo que não tem cura. Pode ser tratado, mas não tem uma cura eminente. Exatamente, tá, Laiane? Então, quando você fala de crônico, é algo que vai ali no decorrer da sua vida. Como a Laiane falou, essa questão da cura é uma parte bem delicada, porque em alguns casos, mas são raríssimos casos, tá, algumas pessoas conseguem chegar ao que nós chamamos de cura, tá, mas o conceito geral de doença crônica é esse mesmo, tá, são doenças que não possuem cura, possuem tratamento, possuem terapia, você pode melhorar, pode chegar a um nível mais equilibrado, e elas tendem a permanecer na vida da pessoa praticamente até o final dos seus anos, tá? Então, o exemplo não é transmissível, por quê? Não tem como você transmitir hipertensão, diabetes, por aí vai, entendeu? E a atividade física, ela entra toda nessa questão também de obesidade, hipertensão, diabetes, e tudo isso a epidemiologia ela estuda, por quê? Porque ela vai analisar de que se isso aumenta, se a prática física aumenta, se os adeptos do exercício físico aumentam, o que pode acontecer? Todos estão sujeitos a acidentes ou lesões. É uma realidade, tá? Inclusive, quando você trabalha isso na escola, geralmente os alunos sedentários falam, por isso que eu não pratico. Aí você começa a dar aula sobre doenças crônicas que rapidinho eles já mudam de ideia, entendeu? E a escola que você mais encontra é aluno gaiato. Um exemplo, quando você trata de doenças crônicas, você fala, vocês quando forem dar aula, for fazer estágio, vocês vão dar aula sobre, colocar aqui tabagismo e atividade física. Sempre vai ter um aluno que vai questionar, vai falar o seguinte, eu conheço uma pessoa que fumou durante 50 anos e nunca teve nada. Ele tá certo? Tá certo, acontece. Por isso que existe o princípio da individualidade biológica. Agora tem pessoas que se fumarem 2 anos, podem adquirir câncer. Pode aparecer um nódulo no pulmão. É o que eu sempre falo para eles. Então vocês sempre devem estar preparados para tudo, tá? Tem que estar sempre pensando bastante. Inclusive a minha avó fumou, ela mesma fala que ela não lembra nem quando que ela começou a fumar, de tão nova que ela era criança, ela que fumava escondido. Não tem nada em relação à questão de problema respiratório. Já tem outros problemas, né, do decorrer da idade, mas específico mesmo não tem nada. Agora eu falo, tem pessoas aí que 1 ano, 2 anos, 5 anos, pode ser 10 anos, pode acontecer alguma coisa, não significa que sempre vai ser a mesma coisa com todos, tá? Então, trazendo para o nosso exemplo atual, se eu pratico uma atividade física, se eu pratico um esporte, eu estou suscetível sim. Então, a epidemiologia, ela trouxe isso, de que muitas pessoas se preocupam, o primeiro tópico é morte, muita gente se preocupa com morte, eu pratico exercício para não morrer tão cedo, é muito comum nós ouvirmos esses relatos. Então, tem que ter cuidado com tudo isso, porque, por exemplo, se eu for correr, tem pessoas que caminhando, tem a entorse, né, a famosa torcer o tornozelo. Então, tudo isso você está sujeito. Mas é como eu costumo falar, é melhor ter o tornozelo torcido, né, do que você ter uma doença crônica e agressiva, algo perigoso para o seu corpo, tá? Não significa que é regra geral, mas todos nós estaremos sujeitos, tá bom? Em qualquer prática física, qualquer exercício físico, acidentes e lesões, elas podem
acontecer, tá bom? Deixa eu parar agora aqui. Agora a gente vai para a parte que é bem extensa. É isso mesmo, Leiliane. Tem pessoas que nem fumam e adoecem por causa da fumaça do cigarro. Inclusive, isso daí já foi comprovado, já vi estudos de que pessoas que... Deixa eu só parar aqui.